Esses dias eu decidi finalmente ler Chainsaw Man. A gente de vez em quando precisa fazer o tema do hype do momento para fisgar umas views, porque, como vocês sabem, o YouTube não é lá muito gentil com canais pequenos. E admito que foi uma ótima experiência. Apesar de parecer que ele está o tempo todo correndo na velocidade da luz, a história é muito boa. E após ler esse mangá e receber o roteiro do Thiago, que faz host no cast junto comigo, eu pensei sobre esse tema dos contratos com demônios. Parece meio estranho como esse tipo de coisa aparece muito nas obras, em especial nos animes. Qual razão isso aparece tanto nessas obras? Tem alguma relação? Chega mais aí que eu te conto. Olá pessoas, aqui é o Nash e essa semana vamos de capirotagens. Só toma cuidado para não assistir esse vídeo perto da sua avó devota, pode escandalizar ela. Desde o início dos tempos vemos o tropo do acordo em troca de poder nas histórias bíblicas, como o pecado original e até com Mefistófeles e Fausto. Talvez seja um ponto interessante para a gente começar a analisar isso daí, né? Em resumo, Fausto era um homem culto, porém insatisfeito com o nível de ciência na época. Em contrapartida, temos Mefisto, que faz uma aposta com Deus pela alma de Fausto. Os dois se encontram, Fausto e Mefisto, e o humano aceita o acordo em troca de sua alma. Então, a partir disso, a história se desenvolve. Eu acho, no mínimo, bem interessante como essa história é muito referenciada nas obras atuais, desde quadrinhos da Marvel e até mesmo em animes com referências diretas, principalmente em Madoka Mágica, mas a gente vai abordar isso em um outro vídeo. Viu, gente? Tá vendo? Eu tô dando gancho de um vídeo no outro vídeo. Eu aprendi isso no Dicas do Gelli. Mas você deve estar pensando, tá, Nash, o que isso tem a ver com o meu anime de trocação fiel de socos favorito? Então, já parou pra pensar nos vários protagos que tem um bicho selado dentro dele? Raposas, demos, hollows, fora o Asta que queria uma freira, né? O cara tava realmente afim de uma freira. Alguém tem dúvida de que ele tinha alguma coisa ruim no corpo? Se você tinha, você não tem mais. Enfim, essa relação entre personagens e essas criaturas funciona de um jeito um pouco diferente, como nós veremos agora. Capítulo 1. Fazendo as pazes com seus demônios interiores. O primeiro grande anime que eu vi na vida foi Naruto. Eu acho ele um dos personagens mais relacionáveis da história dos animes e mangás. Um jovem que avança apenas com seu esforço rumo ao seu objetivo aparentemente impossível, mesmo sendo renegado por seus familiares e conhecidos. Nesse inteirinho temos a besta de cauda chamada Kurama, ou Kyuubi, se você quiser chamar assim. Durante a história, Naruto cede à ira dessa criatura e a partir dela ele consegue seus poderes. Porém, durante a Guerra Ninja, ele se confronta com aquele poder e precisa lutar com ele e, em seguida, fazer as pazes com esse poder interior. Nessas histórias shonen, ou shonen, sei lá, não importa, são bem comuns esse tipo de poder escondido. Das células S em Dragon Ball, que vinha através da raiva, mas que apenas os Saiyajins bondosos historicamente poderiam acessar, mas que mais tarde virou um troço de células S, que o Saiyajin simplesmente tem um negócio de jogar o poder atrás das coisas. É loucura, né? Loucura. Enfim, além do Ogichi Kurosaki em Bleach, que é, ou pelo menos era, eu não sei como isso ficou no mangá, que era a origem dos poderes Hollow do Ichigo. Mas por qual motivo esse tipo de tropo é tão comum? A gente precisa pensar que esse tipo de história é focado para o público adolescente, geralmente de 12 a 16 anos. Nessa época existe uma alteração tanto física como psicológica, em que o mecanismo de recompensa do cérebro está mais desenvolvido que o de controle. Nesse momento as emoções estão à flor da pele, como a raiva e a frustração. Oh, nossa, você acha que eu sou mal letrado, né? Mal sabe vocês que eu peguei isso do canal Minutos Psíquicos. Mas prosseguindo. Se pensarmos nos animes como uma alegoria dessa fase, os poderes escondidos e as bestas de cauda são essas emoções sem controle que você primeiro precisa dominar e depois entender que elas fazem parte de você e são parte do que você é. Não só a raiva, como a gratidão e o amor mesmo. Se bem que temos Jujutsu Kaisen que trata desses temas de uma maneira, digamos, um pouco diferente. Estou aqui, Pirocino. Estou segurado! Ei, a última linha!
Capítulo 2. Denji em busca de seu pedaço de felicidade. Denji, o protagonista de Chainsaw Man, é um protagonista diferente dos padrões de Shonen Jump. Seria um personagem sem grandes propósitos impossíveis, ser um grande caçador, Hokage ou super-herói. Ele apenas vive um dia de cada vez. Ele se comporta de maneira diferente, por vezes sem noção alguma, é porque ele simplesmente nunca foi ensinado a ter essas coisas. Ele quer ser amigo de demônios assassinos porque ele nunca teve um amigo. O mais curioso disso é que a história mostra o quanto esses objetivos não têm propósito. Denji quer ser normal, mas ele não sabe o que é o normal. Ele se pergunta por qual motivo não sente tristeza pela morte das pessoas, se pergunta o quão humano ele é. Não pelo poder do Pochita que o corrompe, mas sim pelo comportamento quase animalesco do próprio Denji, acima de qualquer coisa. Comportamento esse criado por tudo que ele havia passado até ali, sendo considerado não como um humano, mas como uma coisa, um ativo de dinheiro, um escravo. Alguém que foi tratado como um animal vai agir como um animal, mas o Denji é humano, ele precisa ser tratado como um e precisa aprender a ser um, ainda que isso custe muito caro. Mas vamos aumentar um pouco o escopo agora. Vamos pensar em Chainsaw Man como um todo. Os demônios funcionam a partir de contratos. Contratos esses que não podem ser quebrados, sendo que os demônios estão em posse dos governos. A partir disso, dá para traçar paralelos com o contrato social de Hobbes, que acreditava que o ser humano era naturalmente antissocial. Para ele, o natural seria o egoísmo e o homem, sem o contrato, viveria em guerras permanentes e constantes. Para isso era necessária uma força superior, cujo poder deveria, na visão de Hobbes, é claro, ser ilimitado e absoluto. E essa força inclusive era retratada como o Leviatã, uma antiga besta bíblica. Nesse contrato, os humanos cedem sua liberdade em troca de segurança e paz. Porém, em Chainsaw Man, ao mesmo tempo que o Japão protege os cidadãos humanos dos demônios, eles colocam os demônios que servem à segurança pública em posição de constante degradação, como se eles fossem coisas sem qualquer direito, nesse tal contrato social, sendo esses demônios nada mais do que os próprios medos da humanidade encarnados. Quanto mais eles são temidos, mais fortes eles são. Eu lembro inclusive de um caso particular de uma caçadora de demônios chamada Quan Chi, que ela tinha várias meninas, que ela tinha uma relação poligâmica ali com várias possessas, né? Que são meio que criaturas que são meio demônio, meio humanos. E o que ela pede em troca do serviço de caça lá do Denji, que a história vai explicar por que eles estão caçando o Denji, tudo que ela quer é que as garotas dela tenham direitos iguais aos dos humanos. Não era nada muito simples, elas só queriam que as garotas tivessem educação básica e os mesmos direitos que qualquer humano tem. Então, no caso, o Chainsaw Man, a grande diferença dele talvez não esteja nem tanto no Denji, mas é uma história bem factível, sabe? Não é uma história de pessoas buscando grandes coisas, mas apenas de demônios querendo ter os mesmos direitos que qualquer humano, sabe? Eu acho interessante, uma coisa que eu gosto bastante nas obras de Shonen é como elas são o melhor exemplo do mostre e não conte. O sistema de poder, eu sempre gosto de falar que o sistema de poder, quanto mais ele se relaciona com os temas da história, melhor ele é. E Chainsaw Man é um exemplo excelente disso. Mesmo eu falando com os problemas que Chainsaw Man tem, algumas coisas ele não explica com relação ao sistema de poder, por que o Chainsaw Man é tão forte e algumas outras pontas soltas aqui a colar. Claro que o mangá vai continuar, o autor já avisou que vai continuar, apesar de ele ter terminado em 97 caps ali bonitinho. Ele Chainsaw Man derrapa um pouquinho no traço, mas ele no geral é muito bom justamente por causa disso. Diálogos muito bons e principalmente uma história que te prende do começo até o final.
Vim aqui apresentar o rock da Arca dos Bichos. Enfim, essas são minhas impressões sobre Chainsaw Man e algumas coisas com relação a tropos de shonen. Eu agradeço a você que está assistindo esse vídeo de manhã, de tarde, à noite. Temos os nossos parceiros, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Lançamos vídeos toda segunda-feira ao meio-dia, podcast todas as quartas-feiras ao meio-dia e todas as sextas-feiras em radiojhero.com. Acessa lá que tem artigos de todo tipo, K-pop, J-rock, jogos, animes e tudo mais. Aqui é o Nash, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!